Beleza, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro, tá, gente? E a gente está iniciando então a nossa aula 10 de resolução de exercícios da Geografia B. Beleza, galera? Tava com saudade de vocês e a gente vai estar aí então nessa aula respondendo aos nossos exercícios referente àquela parte de federalismo, ideia de Estado-nação, de todos aqueles conceitos relacionados a essa questão de Estado e território. Beleza? Para a questão 1, então a gente vai ter a seguinte pergunta, né? Leia o texto. A existência de um país supõe um território. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto. Mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente possível nos referirmos a um Estado sem território, beleza? Das palavras de Milton Santos, né, podemos deduzir: a nação, Estado e território são categorias excludentes. Não, galera, elas se relacionam uma com a outra estritamente, principalmente a parte de Estado e território, segundo o texto. E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado quando a gente fala das questões de geografia, porque o que acontece? As alternativas, elas sempre vão estar relacionadas ao que é pedido no enunciado, galera, tá? Então, é preciso que vocês tenham sempre em mente que vão aparecer, às vezes, questões que tendem a ser muito paralelas uma à outra, mas geralmente uma vai fazer uma referência maior à alternativa, ou a alternativa vai fazer uma referência muito maior, às vezes, ao título, ao texto. Então, sempre tenham em mente essa concordância. A alternativa correta ela sempre vai estar muito referida, muito referente ao texto que está sendo falado, beleza? A B, não existe nação sem Estado. Isso é contrário àquilo que está sendo dito no texto, segundo as palavras do Milton Santos. Percebam que não é algo de outro autor, ou algo fundamentado por uma população, mas segundo as palavras dele. Então, vocês têm que estar muito pautados na ideia daquilo que está sendo transmitido no texto. Isso vai acontecer muito em geografia, indiferente do que o texto dizer, se está certo, se está errado, se está ou não está, indiferente do que vocês pensem, a concordância tem que estar na alternativa com o texto, beleza, gente? Sempre lembra disso, porque isso pode, ao mesmo tempo, tirar dúvidas, então, em relação àquilo que vocês tenham dúvidas das questões, e ao mesmo tempo, quando eu entrar naquele impasse de duas alternativas paralelas, uma delas geralmente vai fazer uma referência maior, e aí vocês podem achar a alternativa correta na hora de fazer a prova. Por que o professor diz isso para vocês? Galera, questões de geografia, principalmente na parte de humanas, elas tendem a ter muitas interpretações às vezes. E aí é um problema, porque é muito fácil a gente cair na armadilha dessas questões. Porque para o autor é muito claro, é muito fácil a alternativa que ele marcou, a análise que ele fez, o foco que ele quis dar em relação à alternativa correta. Porém, a gente sabe que cada pessoa teve uma relação de vida, um costume, uma tradição, N coisas que afeta até mesmo na nossa interpretação, se ela for algo que não é nitidamente claro, tá? E aí isso pode ocorrer. E se caso ocorrer, e por consequência estiverem errado, não fiquem chateados, porque isso acontece muito, tá, gente? Isso não é exceção, isso acontece direto. E aí o que acontece, galerinha? Por que o professor dá essa dica de sempre fazer a concordância com o texto? Porque geralmente isso vai salvar vocês numa questão de vestibular. A C. A categoria território é imprescindível à existência de um Estado. Percebam que essa alternativa ela faz referência muito forte, principalmente à primeira parte do texto. Então, que ele vai falar assim, ó, a existência do país supõe um território. Quando ele fala a existência de um país, a ideia de país já está extremamente ligada à ideia de como esse país é administrado, então a um modelo de Estado. Então, se a gente está falando de território e ele está ligando isso a um país, a um Estado, então ele está diretamente ligado e fazendo uma concordância absurda com aquilo que está sendo passado no texto. As fronteiras delimitam o território, mas não o Estado. Entra em contradição porque se ele está falando do território, o território tem que estar direto ligado ao Estado. Então, se as fronteiras têm a delimitação do território, por consequência, tem a delimitação do poder do Estado também. Então, essa alternativa não condiz muito com aquilo que está sendo passado no texto. Um Estado é sempre composto por uma única nação. Percebam que no texto ele fala que eu posso ter Estado e, ao mesmo tempo, eu posso ter uma nação sem Estado. Então, essa alternativa ela não condiz. A alternativa correta é a alternativa C. Tá? A gente tomar bastante cuidado em relação a essas interpretações. Beleza? Dando continuidade, a gente chega à questão 2, né? A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. O Estado ele tem por elementos o povo, território, governo soberano, tá? Que
são elementos indissociáveis do Estado. B. O Estado é um ente despersonalizado. Será mesmo? Mesmo que ele seja algo imaterial, ele tem de alguma maneira uma personificação. A gente consegue observar ele na relação no nosso dia a dia, nas relações de poder dentro da administração. São elementos do Estado, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Será mesmo? Será que somente esse modelo é configurado como um modelo de Estado? Então quer dizer que se eu não tiver povo, se eu não tiver território, mas tiver a ação desses poderes, seja que no vácuo, no nada, eu estou tendo então a ideia de um Estado? Então essa alternativa aí, ela não é correta. Os elementos do Estado podem ser divididos em presidencialistas ou parlamentaristas. Sempre lembrando que não é só o presidente ou o parlamento que formam um Estado. Eu preciso de um povo para governar. Então está faltando aí um ponto. E aí, a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro, tá? O que tem que tomar cuidado? A questão, ela não está falando do Estado brasileiro, tá? Aqui a gente tem uma formação, uma característica do nosso Estado. Mas percebam que aqui falta pontos essenciais. Então, a ideia da soberania, a falta de um território. Aqui ele só fala do modo como é estruturado o nosso território, mas não fala da limitação ou de quem está sendo governado por essa soberania. Então, a alternativa correta aqui vai ser a minha alternativa A, que vai falar no geral. Por que a alternativa A? Porque além dele falar no geral os pontos principais do que compõem um Estado, então que estão diretamente ligados um ao outro, ele também não está classificando principalmente, tipo, pontualmente um modelo de Estado, diferente do que a alternativa E ela aponta. Ela classifica como que é o Estado brasileiro, mas a alternativa ela não condiz com o texto, porque o texto está falando no geral e não em específico no Brasil. Beleza, galerinha? Aí a gente passa, então, para a nossa questão 3, tá? É bem interessante a gente ver. E ele vai fazer uma ponte lá com o nosso passado. Então, o trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Devem acreditar-se que ele vê melhor. Jacques Bussoit, como que é? Bussoit, não sei. Essas afirmações referem-se ao contexto do século, então, 17, século 12, na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre igreja e Estado pelo fato de o Papa almejar o exército do poder monárquico por ser representante de Deus. Lembrando que esse período tinha um convívio muito grande entre essas duas entidades, né? A gente está falando aí da concretização, por assim dizer, da Idade Média, então você tinha uma influência muito forte da igreja sobre essas regiões feudais. A B, do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal, tá, gente? Então aí a gente observa que não é bem assim ainda, né? Então a gente não vê um total acordo, você vê uma certa disparidade ainda no começo dessas iniciativas feudais, tá? Então ali ele fala da nobreza feudal, então às vezes o que a nobreza queria não era exatamente o que a igreja queria. A C, do século então 18 na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como está exposta. Percebam que aqui eu estou falando de um outro período, então num período da ideia dos estados modernos, eu ainda tinha aquele momento monárquico, mas vocês percebam que não faz uma relação com o texto está muito mais voltado à entidade centralizada, tá bom? Então não uma ideia iluminista propriamente dita. A D, no século XVII, e aqui é bem importante a gente ver, na França, no qual se consolidava as monarquias nacionais. Perfeitamente ele se conecta com aquilo que está sendo descrito no texto, tá? E a última aí, no século XVI, na Espanha, no momento da união dos tronos de Aragão e Castelo. Sempre lembrar que é bem importante, é aquela coisa que o professor comentou sobre a união, da alternativa com o texto, tá? E aqui dentre elas, a alternativa correta é a alternativa D, tá, gente? Onde a gente observa, por meio de uma questão, por assim dizer, científica ou teórica da época, né? O que? Concretizar aquele poder do monarca e a centralidade do poder em relação a ele, beleza? Continuando, a gente tem a questão 4, tá, da UEL. Por volta do século XVI, então, associa-se a formação das monarquias nacionais europeias, então, início da formação dessas monarquias,
A alternativa A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Aqui é bem interessante a gente observar que nessa época a gente tem a formação do protestantismo acontecendo, e aí o que acontece, galera? A gente começa a ver que essas ideias elas vão contra a muitas ideias presentes na Igreja Católica da época. E isso era interessante principalmente para quem? Para a burguesia que estava surgindo na época, a burguesia mercantil, que agora poderia ter uma liberdade econômica maior. Então ali a gente vê esse ideal e a centralidade no poder absolutista, beleza? A B, a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Percebam que eu não tinha afirmação político-econômica. Essa afirmação político-econômica se dava para a burguesia, gente, tá? Então sempre lembrar disso é importante. E outra coisa que ele coloca ali, a ideal liberal para a centralização do Estado, não era do Estado, era do poder de gestão do Estado, que era para o monarca. A C, as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Não era um livre mercado porque cada nação tendia o quê? A ter uma dominação cada vez maior sobre as regiões descobertas, tá? Então não era uma ideia de uma economia única, mundial ou livre circulação, mas sempre de poder, tá? D. O crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. Então aqui a gente está com conceitos, com um sentimento totalmente difusos da ideia que está sendo colocada lá no começo do texto, tá gente? Então, uma ditadura do proletariado vai fazer uma referência séculos para frente, então que não fazem concordância com o enunciado. E aí, o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês defensor do direito divino dos reis. Vocês percebem que aqui eu estou tendo uma inversão, eu não estou tendo uma relação cultural religiosa forte, estou tendo o contrário, uma força contrária a muitas ideias religiosas da época. E aí a gente não tem aqui uma concordância tão grande. Então a questão correta, a alternativa certa, é a alternativa A. Beleza, galera? Beleza, galerinha? E aí a gente chega na nossa questão 5. Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, entre os quais a forma do Estado adotada, e aqui toma cuidado porque eles estão se referindo ao Estado, tá? Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram à única conclusão constitucionalmente correta, a de que a forma do Estado prevista na Constituição é federativa, então estou falando do modelo, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nenhum dessas partes pode se tornar independente, correto? Todos são formados por uma única união, por uma única coisa, né? Então eles não podem se diluir, eles não podem se separar dessa estrutura, dessa organização. Lembrando que a gente tem as unidades federativas e o Distrito Federal tem uma característica diferente, ele não é um estado, tá, gente? Sempre tomar cuidado com isso. B, republicana, tá? Não é republicana, lembrando que ela é federativa, ela é formada por federações. A gente tem como característica república, então no nosso modelo disso será algo para todos, mas não como modelo de Estado. Ele é a forma em que todos podem chegar ao poder. Então aí já está a alternativa errada. Federativo, como foi falado, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Aqui, essa alternativa ela não está correta por um probleminha técnico, que é a ideia de territórios, tá? O que acontece? Quando eles utilizam o termo territórios, a gente vai ver que ele entra com um certo problema com a ideia da Constituição de 88. E o professor já vai explicar o porquê para vocês. Alternativa D, presidencial, em que o chefe do Poder Executivo é eleito pelo povo, não sendo escolhido entre os parlamentares. Lembrando que presidencialista é o modelo da entidade de representação e não da forma de administração do Estado. Então ele não compactua, não está certo. Nosso modelo é o federativo, então tomar cuidado com isso. A gente segue um modelo presidencialista, que é o quê? O modelo de representação máxima. Como que eu posso tirar dúvidas sobre isso, professor? Não entendi direito. É a mesma coisa que a gente pegar um modelo inglês. Lá existe o quê? O parlamento e o primeiro-ministro. A entidade maior é o primeiro-ministro, mas o modelo que forma as leis, executa o dinheiro público, as coisas, é o parlamento,
tá? Lembrar disso. Então, é um modelo parlamentarista, onde a representatividade maior é o primeiro-ministro. Então, ali, ó, percebam que o enunciado, lá em cima, ele está pedindo como que é a forma do Estado. Então, como que é a gestão desse Estado e não como que é a entidade de representação maior. E, por último, federativa, caracterizada pela união dissolúvel. Sempre lembrar que os estados, os municípios, eles não podem se tornar independentes, tá, gente? Então, o nosso modelo federativo, ele sempre está composto dessa união dessas diferentes esferas. Professor, por que a alternativa C ela não está correta? Porque quando a gente teve a formação ali da Constituinte de 88, ela se refere à ideia das nossas unidades federativas, dos municípios, tá? E do Distrito Federal, então comportado do território que já era formado, tá? Quando a gente pode observar, vamos supor que o Brasil domine um território posteriormente, outras regiões, outros territórios ultramarinos, a gente vai ver que a gente tem novos territórios, mas esses sim podem acabar, por consequência, ou por um fator histórico ou futuro, se desmembrar dessa questão territorial. Porém, isso não ocasiona o que? Uma quebra na formação da minha Constituinte. Então, a alternativa correta ali vai ser a alternativa A. Beleza, gente? Então, toma cuidado com isso. E por último, a gente chega então na nossa questão 6, tá? Que é da UFPR, de 2010, para se compreender a divisão do território brasileiro em estados e, consequentemente, a existência dos estados federados e a desigualdade de seu desenvolvimento, torna-se necessário compreender também o processo de transformação do espaço brasileiro em território, o processo de povoamento, as modificações que o provocaram e os percalços encontrados durante 5 séculos de povoamento. Então, a gente tem que ver todos os fatores históricos na formação do nosso território. Com base nesse texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Mesmo após 5 séculos de ocupação e povoamento, a divisão dos estados brasileiros e sua configuração atual resultam da implantação das capitanias hereditárias. Gente, atualmente, a gente vai ver que não é só isso. Futuramente se dilui essa ideia das capitanias hereditárias, o nosso território se torna muito maior e a gente tem outras relações de ocupação, principalmente com regiões que lá naquele passado as capitanias hereditárias não existiam enquanto Brasil, tá? Então sempre lembrar disso é importante, essa alternativa ela não está correta. A B. As motivações para o povoamento do território estiveram ligadas à existência dos Estados federados e à desigualdade de desenvolvimento existente entre eles. Sempre lembrar que não é isso. Os estados eles não se formam por consequência da desigualdade social, tá, gente? Eles se formaram por uma questão cultural, social, tá? E o seu povoamento se dá por muitos fatores, além dessa questão também cultural, porém não por conta da desigualdade social, desigualdade de desenvolvimento. Isso é bem importante vocês lembrarem. Então a B não pode estar correta. A C. Alguns estados brasileiros têm maior população e são considerados mais desenvolvidos pela forma como ocorreu sua divisão. Tá, gente? Não é a questão do tamanho da população que a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento econômico das regiões. Tá? O número da população ela tende a afetar, ela tende a ter um impacto em relação à produtividade, a questão do desenvolvimento do PIB, mas não é somente as maiores populações que vão fazer com que eu tenha essa relação de maior desenvolvimento. Eu tenho toda uma dinâmica intrínseca à tecnologia, a fatores históricos, tá? Que está relacionado a isso, beleza? Aí a gente chega na nossa questão D. A divisão do território brasileiro e suas características podem ser compreendidas pela forma histórica como ocorreu a ocupação e o povoamento do espaço. Perfeito, gente. Aqui é importante a gente observar essa alternativa, porque ela vai falar principalmente de uma coisa que está sendo coerente ao texto, que é a forma histórica como foi o processo de ocupação e povoamento, tá? Que vai influenciar principalmente, então, na dinâmica da evolução dos estados, principalmente econômica e social. O que o professor quer dizer com isso? Se eu pegar historicamente o ciclo do café, ele foi o pressuposto, ele foi a base para a minha industrialização que ocorreu com grande intensidade na região sudeste, que alavancou a industrialização no Brasil, tá? Então isso aqui é bem importante a gente ver, podendo ser a alternativa correta. E aí, a forma como foram criados os estados federativos gerou um país com distribuição populacional e desenvolvimento desiguais. Gente, não foi por conta da formação dos estados que eu tenho esses problemas no Brasil, tá? Então, sempre lembrando que a distribuição populacional e desigualdade social, ele se dá por N fatores, e não pela formação do Estado. Então, fatores históricos, naturais, então se é mais fácil ou mais difícil ocupar esse espaço, a questão da acessibilidade, da tecnologia, do momento histórico, então tudo isso, porém, não é por conta da formação dos estados que eu tenho
uma distribuição desigual no país e uma questão de desigualdade social, beleza? Então, alternativa correta, alternativa D, tá, gente? Galerinha, com isso a gente fica aqui na nossa aula 10, tá? Vejo vocês na próxima aula, então, que a gente for ter aí, tá? Vou sentir saudade, qualquer coisa vocês tiram as dúvidas, tá? Anota aí no cantinho, lembra bem, e a gente vai conversando no decorrer do curso, beleza? Galera, grande abraço, espero que tenha ajudado vocês e que dê tudo certo lá depois no vestibular, beleza? Grande abraço, amo vocês. Tchau, tchau, gente.